Bora então, galera. Fizemos os vídeos dos primeiros jogos. Agora, como a gente viu aí que tem algumas, né, menos melhores momentos e não dá pra gente assistir e reagir no YouTube pela Cazé TV, a gente vai fazer direto aí o vídeo da Kings League, na Kings League desses jogos que não são do Brasil. Na primeira rodada, então a gente teve todos aqueles jogos que a gente mostrou, o jogo Brasil e Coreia, que já está no meu canal principal, e a gente teve então, para finalizar a primeira rodada, a gente teve então Turquia, Ucrânia, a gente teve mais 3 partidas, né? Cara, a Ucrânia, vou te falar um negócio. A Turquia a gente sabia que era um time que ia vir mais forte, não sabia desse AK que jogava muito, mas a gente sabia que os caras não vinham pra brincadeira. Agora, a Ucrânia é um time que eu falei pro Júnior Moraes. Júnior Moraes é muito god, troca mó ideia com a gente. Inclusive lá no México ele contou várias histórias assim que, né, até emocionantes pra galera, que ajudou muito o nosso time na questão de motivação, de pensar um pouco. A Ucrânia, cada vez mais eles estão melhorando. Cada vez mais eles estão melhorando. No primeiro campeonato, eles eram full a passeio. No segundo campeonato, eles já são um time forte no 7x7. O problema é que eles ainda têm que melhorar em regra e principalmente em escalonado, né? Esse cara é muito rápido, né? O primeiro lance do campeonato, você já viu que esse maluco é... Olha lá. Tiveram chance, velho. Tiveram chance de abrir o placar. Eu tô falando, cara. A Ucrânia, se melhora um pouquinho isso aqui do escalonado. Cara, Kings League é uma loucura, velho. São caras que sabem jogar bola, velho. Olha a Ucrânia substituindo errado, tá ligado? No meio do ataque dos caras, ó. Olha lá. Olha lá, o cara saindo, velho, deixando o cara passar livre. É que ele voltou ainda depois, né? E aí, cara, eu acho que o mais importante desse jogo é a Ucrânia sai do jogo contra a Turquia com 0x0 no primeiro tempo inteiro. Dado e escalonado. O Konoplyan, que é ele mesmo. E aí, cara, a gente, pô, será que vai chegar a primeira vitória dos ucranianos, né, nesse campeonato? Mas aí eles acabam, velho, manda esse gol do AK logo no primeiro minuto. E aí, amigo, o AK fez todos os gols desse jogo. O bicho fez 4 gols no primeiro jogo. Imagina como virou, né, a mídia pra ele. O moleque é baixinho, rápido demais. Mal batido esse shootout, né? Aí a Ucrânia, você vê. Aqui é onde você volta pro jogo. O jogo tá 2x0, você faz o 2x1. Você já sabe que se chegar no gol duplo 2x1 e você fizer um gol, você ganha. Isso deixa o adversário pressionado. Exatamente. A galera da Ucrânia que foi pro Mundial de Clubes era muito... Quase, mano, todos os jogadores eram do Shakhtar, velho. Tá ligado? Thank you. Suspension, 4 minutes. Number? Number 7. 7. Number 7. Nossa, boa defesa. Essa suspensão, ela é boa. Ela te dá uma... Mas eu falo, a suspensão, ela te dá uma garantia. Domínio do jogo, tá ligado? Ela te dá o domínio do jogo por 4 minutos.
Agora o gol, é muito difícil garantir o gol. Bom dia, senhora Gamer. Tamo junto, viu? Tiro shutdown. E aí, o cara que errou o primeiro shootout do presidente, né? Agora quem bate o segundo é o AK e ele acaba fazendo. Olha o passe do malandro. Aí toma amarelo, tá ligado? O pessoal da Ucrânia, velho, olha lá. Não tá muito ligado em algumas coisas, velho. É, se a suspensão combar com o amarelo, é o sonho meio do velho Vamp conseguir fazer isso uma vez, tá ligado? Ele joga muito bem, né? Olha como é que ele chega. Olha a postura corporal do AK pra bola já, né? Muito bem, muito bom, cara. Cara, 5-0 tranquilo pra Turquia, mas você vê, se você para pra assistir um pouco o jogo, você vê como é que é a Kings League. Até os 21 minutos, né? Até os 21 minutos o jogo tava 0-0, velho. Esse aqui era o jogo da primeira fase, né? Um dos jogos da primeira fase, um dos grandes jogos da primeira fase, era esse Colômbia e Marrocos, velho. Cara, ambos os times têm jogadores que jogam Kings League. O técnico da Colômbia é um técnico de Kings League, né? Esses dois que estão num X1, o Nadir e o Palacios, jogam Kings League já. Um na Espanha, outro no México. O som tá meio... Cara, eu admito que eu não imaginava que a Colômbia chegasse na final, velho. Né, se eu fosse fazer um predict inicial, eu não imaginava que a Colômbia ia chegar na semifinal, não, velho. Na final, não. Sabia que era uma seleção boa, né? Porque tinha a galera da Kings League, mas eu colocaria outras na frente, né? Isso aqui é o que você falou, né? Isso aqui é basicamente o que você falou, né? O cara jogar com a perna dominante dele pra fora, né? Que não seria aquele ala invertido. Provavelmente, se a gente estivesse jogando isso aqui, a gente estaria com, sei lá, o Kelvin, ou o Lelete, ou o Davi desse lado, né? A gente já treinou, tá? Bastante até com a perna dominante, mas a gente preferiu sempre deixar, ou a maioria das vezes, né? Inclusive o gol do Kelvin sai exatamente, né? Cara, mas a Colômbia já nos chama atenção nesse jogo. Como eu falei, eu não achava que a Colômbia seria finalista, mas calma lá, a gente sabia que a Colômbia era boa, né? E aí depois desse jogo, que foi um jogo bem consistente contra Marrocos, faz o gol, marca bem no 4-2, transiciona para marcação-pressão às vezes, a gente já ficou, opa, olho nessa Colômbia, né? Aqui, galera, lembrando, né, que você vê que o Marrocos, você vê que são escolhas de treinadores e de comissão. O Marrocos atacou com 3 com o goleiro,
Se o goleiro tem uma habilidade boa com o pé, vale a pena. Se o goleiro não é tão bom, acontece isso aqui. Os jogadores basicamente desencanam do goleiro e ficam marcando 1 com 1. E se a bola vier no goleiro, dane-se. Porque eles imaginam que é dificilmente o goleiro que vai definir. Já a Colômbia, no dado, você pode trocar, né? Já a Colômbia, ela troca um jogador, igual a gente. A gente normalmente, no 1, no 2, né? Eu digo, né? Com 2 jogadores, né? No dado saindo 2 e 3, a gente troca. O dado saindo 4, a gente já não gosta mais de trocar, porque a gente acha que só vai povoar muito o campo. E a Colômbia acaba fazendo 2 gols, né? A Colômbia se aproveita muito do que é o jogo do dado, né? Você tem um jogador a mais pra atacar, praticamente você mata o jogo, né? O jogo tá 1-0, você acaba fazendo 2 gols no dado, o adversário consegue aí, né? Ó, aqui é um exemplo inverso, né? Aqui é o ala com o pé trocado, então você vê que dá certo os dois, né? E a torcida de Marrocos lá atrás já brava. Ruim isso aí, né? Por que eles não botam Fuad aqui? Esse aqui foi revisto e foi revisto que teve gol, né? Aí Marrocos cai com uma carta. O presidente do Marrocos é uma figura, né? E aí é o que eu falei no outro jogo, né? A carta da Colômbia é uma carta que garante o domínio de jogo por você ter um a mais. Então você fica 4 minutos vencendo e sendo pouco atacado pelo adversário, ou quase nada atacado pelo adversário. Ah não, esse shootout foi o que não valeu, né? Pênalti. Ah não, o Nadir erra o pênalti no double goal, velho. Que era pra fazer o 4-3. Esse goleiro da Colômbia é muito bom, né? Ganhou o melhor goleiro da competição. Cara, é vitória que muda, né? Olhando agora, você vê, é vitória que muda o ritmo total do campeonato, velho. É vitória que muda o ritmo total do campeonato, velho. Você vai que nem baralho, você tem que tirar uma do baralho. Porque o cara não te dá. Cara, ganhar do Marrocos, porque, cara, o Marrocos nada mais, nada menos tem o melhor jogador do mundo, segundo a votação do Corona de Ouro, né? Que é o Nadir, que é o cara que acabou de errar o pênalti. Melhor jogador do mundo de Kings League, né? Então a gente já fica de olho diferente. E pra finalizar total a primeira rodada, aí aqui, né, Alemanha e Peru, é um jogo que aí todo mundo acompanhou, né, da nossa comissão, dos nossos atletas, porque era o jogo que saía o nosso adversário. O baralho assim, o cara não tira o baralho de lado. Mas ali tem um fundo da caixa, né? Tem que... Inclusive, é o que eu falo, cara, a gente que vai pesquisar os jogadores, né, é muito legal, porque, cara, você vai vendo que, assim, não tem bobo, né? A grande vantagem nossa é a gente conseguir ter juntado no Brasil caras, os melhores de futsal do Brasil, ligado? Claro, pode ter faltado um ou outro, mas assim, isso é aquela vantagem, aquele 10%. Porque você vai olhar a Alemanha, tem um moleque da Alemanha que é base do Sub-19 do Bayern de Munique. Tem o outro lá, o camisa 8 lá, esqueci o Dombrovski, não sei o quê. O cara, tipo assim, tem 34 anos e jogava no Borussia não sei o quê. Acabou de acabar a carreira dele no campo, tá ligado? Então, assim, fora, né, o Leitner. Tipo assim, você vai olhar os caras, analisando os caras desses times, você vai, caramba, saca? Tipo, é tudo cara que tem qualidade, velho, né? Talvez não tenha a qualidade final para um jogo de futsal, para a dinâmica do jogo de futsal. O goleiro da Alemanha já pegou o banco pelo Bayern. Então, assim, são caras que sonham com futebol, velho, entendeu? E quem sonhou com futebol, velho, né, e chegou longe, né, não tão longe, mas longe em algum lugar, o cara, velho... tem que cavucar. Induziu o cara a pegar... Ó, correu bem o cara da Alemanha, e correu alguns bem o cara países do são Peru. países que não... Nem adianta. O que eu quero dizer com isso é... O jogo já é difícil. Apesar de alguns placares, acreditem, o jogo é bem difícil. E
Se a gente chamasse jogadores bons, mas nesse sentido, pô, achei um amigo meu que mandou um vídeo God pra caramba. O cara é ruim? Não, o cara é bom. Pô, jogou na base no Sub-21 do Corinthians. O cara é bom. Pô, chamei um amigo meu, ex-jogador, que jogou no Juventude. God, é isso que são a maioria das outras seleções da Europa. É isso que são a maioria das outras seleções da Europa, se você para um pouco pra pesquisar, saca? E eu acho que o nosso grande diferencial é esse. A gente não conseguiu só, porque não adianta também chamar jogadores de futsal mal ou menos. A gente conseguiu chamar os melhores do Brasil quase do futsal. Isso é muito diferenciado, porque os caras estão acostumados a vida inteira, com a vida inteira não, mas assim, né, a jogar muito num futsal, velho. Correr tanto, porque a bola pinga, né? E aí ficou. O tamanho do cara. Camisa Jones. 19. G3X tem organizada, mas não tem escola de E samba, aí, não. normalmente, os jogadores... E aí aqui, cara, as primeiras análises que a gente viu, né, a gente achou bem estranho o jeito que a Alemanha jogava esse 3 aí, e esse 4 com o goleiro, deixam, né? O goleiro um pouquinho mais A gente desmarcado. queria O goleiro tentar acaba tendo a aproveitar chance de bastante bater. isso daí, Ou não. mas a gente Ou vai não, ver depois no jogo não, nosso não. que não Ixi, conseguimos que tanto. isso, que falta de... Que isso, meu Olha amigo? lá. Olha lá. Salão. É, os caras... Ó. Ih! Peru tá de sacanagem. Valeu, Becri, tamo junto, velho. Ó, passe de bola. Você viu que tem um... Eita, olha Um o goleirão que argentino. tá querendo que o pessoal Arrisque mais. alguma coisa, que o pessoal faça, né? Se comprometa a arriscar aí, acho que é essa palavra mesmo, arriscar. Proponha mais jogo, né? E, cara, aqui, né, um aí, exemplo legal que tem, que a gente ficou nessa dúvida, né? Inclusive, cara, a gente fica na dúvida mas a gente treina, né, e se prepara para as duas opções. E, cara, a gente viu, porque eu tava lendo uma pergunta aqui da carta secreta, já respondo. A gente viu que a Alemanha marcou pra caramba uma marcação individual. E a gente falou, cara, eles vão fazer isso, velho. Esses alemão aí são orgulhosos. Aí o Dudu tava falando, eu não acho que eles vão ser loucos de fazer isso e tal. Falei, mano... E aí a gente se preparou, obviamente, pros dois, né? E eles fizeram isso contra a gente, né? A gente vai ver o jogo contra a Alemanha, cara, eles tentaram realmente, durante boa parte do jogo, marcar a gente forte. Cara, não adianta, a não ser que o jogador, que você aperte o botão e o jogador esteja, tipo, em cima da linha com a bola, né? Dá pra tentar fazer um esquema desse, assim, meio full veloz. É uma boa ideia. Dá pra tentar, mas o que o cara tá falando é, você pedir pra um jogador seu, a hora que você clicar na carta, ele já sair com a bola. Pra não dar tempo do adversário, se ele tiver um coringa, pedir. O problema é que, normalmente, quando o adversário tem coringa, ele deixa alguém da comissão técnica em cima do botão, né? E aí, a hora que você aperta, o cara, um segundo depois, aperta também. E nesse caso, o juiz, eu acho que ele não falaria, porra, não vale, né? Mas vamos tentar Essa um dia. palavra mesmo, arriscar. Proponha mais jogo, né? O Peru tá encolhido, sem propor jogo. Olha aí o Peru. Cara, olha o veio, 23, velho. o que ele tá fazendo? Veio, mano, ligeiro nessa Ele parte acha de marcação. que botar a bola ali mais na frente vai dar mais vantagem. Então, Ó, mas aí que tá. Aí que tá uma parada do que o Gal fala. E que eu concordo muito com o Gal. E é o que o Gal deu essa liberdade e falou pra gente, velho, isso aqui... E a gente leva isso aqui como uma grande competição, né? Olha esse jogo, guys. Tá 0-0. Imagina você bate um shootout aqui. Imagina você ter um presidente que tá preparado pra bater um pênalti. Saca? O Peru perde esse jogo. O Peru poderia ter ganho esse jogo e depois ter perdido pra gente e ido pra um jogo de classificação, né? Então, assim, são pequenos detalhes. Ah, Pocão, mas isso o jogo é um show, é legal. Eu também acho. Mas a regra precisa, então, priorizar isso. Que vai o pênalti bater o presidente... Lembra, galera, quando a gente fala de regra, sempre vai ter opinião, mas sempre você tem que olhar que toda regra, ela vai chegar num limite que alguém vai usar sempre pro máximo competitivo possível. É o que eu falei. Pô, Pocão, pode bater pênalti, vamos fazer uma regra que só o presidente pode bater pênalti. Quanto presidente você pode ter no clube? Porque tem clube que tem 3 presidentes. Se puder ter 3, eu tenho certeza que o Gaules já arruma outro presidente. Se o presidente é obrigatório bater. O Gaules no dia seguinte tá arrumando um presidente aí. Novo presidente do G3X, um ex-jogador de futebol.
Tenho certeza. Do jeito que o Gaules é. Saca? Então a gente tem que tomar cuidado com, pô, a regra tem que ser assim, amigão. Quem é nóia e tryhard de regra vai achar uma... O Agnello vira o presidente do G3X. Pronto. Co-presidente do Gal. Tá ligado? Então, assim, é uma parada sempre muito, cara. Então, mas isso é ruim. Você vê como é que é ruim? Vão proibir o shootout se o presidente estiver na arena. O presidente para de ir pra arena. Isso é ruim pro espetáculo. Então, a gente sempre tem que tomar cuidado com as regras, porque os regulamentos, cara, eles vão usar e vai ter gente, alô, somos nós um deles, que vai usar o máximo possível da regra. Ele vai escorregar, Gal. Isso aqui é legal pro espetáculo? Eu vou te falar, eu já falei ontem no outro vídeo e vou falar de novo. Eu acho isso aqui genial pro espetáculo. Vinha um presidente que não é tão cara de tamboleiro, o cara tá sem chuteira. Eu acho super legal isso aqui. É um cara que tá ali pra fortalecer a liga, o cara não sabe jogar muito bem futebol. Eu acho muito God. Mas, meu amigo, a hora que você bota uma competição valendo milhares de euros... É difícil, cara. É difícil você chegar pro seu time e falar, galera, quem vai bater o pênalti presidente é o Liminha, velho. Tá ligado? Com o Air Force dele. Num jogo 0x0. Não o Kelvin. Tem, né? Meu Deus do céu. O pé de apoio dele vai escorregar. Ele tá reto na bola. Meu Deus do céu. Lá... Gol! Tô falando, Cris. Eu tô falando. A ignorância é uma benção. Eu não falei que ele ia acertar. É zero preocupação. E olha o tamanho do Camavinga. E eu viro pro Barata. Barata, me escuta. Se um cara desse entra, você não pode pular. Você não pode pular, Barata. Não pode pular. Barata, JP. O cara rasgou a camisa. Olá, você não pode pular. Porque o cara não vai acertar o canto. Ele... ó. Pegou, pô. Pegou. Peru, não adianta falar que não, pegou, olha lá. Pode fazer uma análise, Gal? O Nadir não fez. E o cara fez. É isso. O melhor jogador do mundo de Kings League fez o gol. Não fez o gol. O futebol é maravilhoso por causa disso, velho. O futebol é maravilhoso. Olha lá, ó. Ó o estilão. E ó o goleiro, ó o garotinho. Ó o... Como é que... Chapolinha no gol. E Juninho Manela, né? Olha lá, o estilo. O jogo tava tem duro, short véio. Ali, ó. Futevôlei. Olha lá, a cordinha do Ney. Cara, pô, qualidade, viu? Qualidade, né? Olha lá, camisa 10, Lettner. Cara, é um estilo, olha lá. É um estilo, não é um estilo? Piscina. Mano, eu não sei, velho, mas... Eu acho que destaca as pernas, né? Olha lá, você não consegue não olhar pras pernas dele. Throughout de novo, aí, é porque é o pênalti presidente da Alemanha, o cara combou. Vamos ver, ele é bom no pênalti. Boa combada da Alemanha aqui, né? É o que eu sempre falo, cara. Eu também acho, Goulart, o percentual de acerto de shootout na Espanha é 40%. Lá vem ele, o shootout, o Chapola cresceu pra cima dele, ele é bom. Esse cara é bom, hein? Esse cara, mano, botou esse cara no jogo, um pênalti muito bem pedido, pênalti presidente na sequência, virou o jogo pro Peru. O Peru não tinha achado nada, boleiro. Olha o passe que ele vai dar agora, né? O Peru deu uma murchada legal, né? Olha o passe. E gol da Alemanha, virou o jogo, velho. Virou o jogo. Olha lá, fez ali a... Não, ixi, a gente vai pegar Brasil e Alemanha, amigos. Bom jogador, hein, galera? Então, a gente viu aqui, pô. Acabamos de ler a Wikipedia. Moritz Lehner. Exato, o que a gente tá falando então, que eu falei no começo desse vídeo, né? Da questão das equipes da Alemanha, de como que os times são formados, velho. E é isso, né? A gente sabe que todo jogo, velho, tem qualidade, que ninguém tá indo lá pra palhaçada. É o que eu falei pra você. Se você pegar a Ucrânia, que teoricamente foi a pior seleção em questão de resultado, se você pegar a Ucrânia, a gente vai assistir o segundo jogo da Ucrânia. Você vê que a Ucrânia perde em pequenos detalhes. O jogo da Ucrânia tá 0x0, o cara perdeu um gol ali dentro da pequena área. Né? Não tô falando que a Ucrânia... Mas você tem que olhar que, velho, não é eu. Não tem nenhum time que tem eu em algum time. Tá ligado? É um cara... Já fiquei com medo da Alemanha, Cris. Lá vai. Que isso? Golaço, pô. Que isso, hein? Porra, parabéns, velho. Que golaço. O Cris que ia bater o pênalti contra a Alemanha, né? De shootout.
Isso daí é o normal, mas ele deu um passe ali de 3 dedos. E é gol. É gol da Alemanha. Lá vem a Alemanha de novo, amigos. Já desce a Alemanha. Esse Dombrovski aqui, né? Novamente. Olha lá, Leitner, o Dombo. O Vendo. Olha o nome do cara, é Vendo. Olha lá. Vai, Peru! Vai, Peru. Muito. É o que eu falei, né? Chega no 4x2 aí, fica esse drama final aí. Acabou, fim de papo. Mas a Alemanha vence. Não é fácil. Temos a partida decidida dia 4. E com isso, né, fica decidido Brasil e Alemanha, é óbvio. No dia que aconteceu isso, a galera da Kings League já começou a dar uma lastrada do 7x1, do 2x0 e blá, blá, blá. E aí a gente vai pra segunda rodada. Vamos primeiro pegar os jogos classificatórios, tá? Sem ser o nosso. Obrigado, meu querido Richelli. Obrigado, Leiga. 434. Obrigado, César Astronauta. Cara, eu não tenho esse sentimento de contra tudo e contra todos, não, velho. Isso é um sentimento que, né, eu entendo, mas eu não tenho esse sentimento, tá, galera? Eu acho que os árbitros erraram em algum momento, mas no primeiro jogo do campeonato, o jogo 0x0, erraram a nosso favor. Eu acho que faz parte a arbitragem errar, tá ligado? E não teve pra mim nada grave. Talvez o lance do Kelvin contra a Colômbia realmente é um lance que me estranhou pela Kings League. Esse realmente me estranhou bastante, porque a Kings League costuma expulsar lances desse. Depois, quando a gente for fazer o review, eu vou ver mais de perto esse lance, porque da onde eu tava, eu vi o telão. Foi inadmissível, nesse caso do Kelvin. Foi um erro pra mim bem grave isso daí. Mas eu não tenho esse sentimento, né? Eu acho que o Brasil, velho, a gente foi forte, a gente ganhou. Eu acho que essa parada tem esse sentimento aí de... eu não gosto de utilizar muito ele, tá ligado? Eu reclamo também no jogo, peço pro juiz dar amarelo, reclamo com o juiz, mas... eu acho que é o que é, tá ligado? Cara, o simples é o seguinte, tá ligado? Tem que reclamar porque isso faz parte do futebol. Tem que se impor porque isso faz parte do futebol. Isso é a cultura e é o futebol, meu amigo. E não é só o futebol. Na NBA é assim. Isso é assim. Ligado? Isso é assim, velho. Saca? Tem que ser. Reclamar na medida do possível. Agora, com a seleção que a gente tinha, não existisse um jogo ou uma eliminação que a gente poderia colocar em outra conta que não fosse na nossa. Ligado? Eu penso assim desde o dia que eu fui chamado pra ir pra seleção, né? Como o G3X é diferente? O G3X, pô, contra uma Fúria, contra um time do estagiário, sei lá, outros times que vão chegar. Tem agora o Resenha aí, que deve vir. Pô, beleza, uns times já preparados de futsal, a galera que vai draftar bem, vai ter boas estrelas. Aí sim, pode ser que um leve detalhe de arbitragem, se a arbitragem for muito tendenciosa para um jogo, não tô falando que eu nunca vou reclamar de arbitragem, né? Mas eu acho que nas Kings League, do que eu vi, são decisões ali, né, que eu acho que a gente tem que ter, às vezes, um pouco de cautela do outro lado, né? Dariam pra olhar pra gente e falaram que deram mais 30 segundos no jogo mais histórico do G3X, que foi contra o Móstoles. O cara deu 30 segundos a mais, tá ligado? Galera, parecia que a Argentina tinha ganho uma mamata pegando o Japão. Eu não sei porquê, ainda tem a galera que olha o Japão e sempre acha que o Japão, não vai... Galera, olho, não tô nem falando no futebol só de 7, velho. Os japoneses, velho. Aí vai dos times, velho. Cara, ele tinha dado mais um de acréscimo, eu tô ligado. Tanto que ele falou que ia ter jogo, né? Já expliquei dessa confusão, mas o que eu quero dizer é isso, né? Se os juízes fossem tão tendenciosos pros caras, eles não dariam mais um minuto de acréscimo, né? Então a gente tem muitas coisas aí também que vem pro meu lado e etc, né? Pro meu lado não, perdão, pro nosso lado e etc. Então acho que tem muito dessas coisas aí. Cara, isso aqui não dá, né, Japão? Mas, cara, que bolinha bem colocada. Mano, eu falo, essa infiltração vertical aqui, eu não acho ela boa na Kings League, tá?
Não acho uma infiltração que entre, que você vai tentar, mas pode entrar uma ou outra com um passe muito bom. Essa diagonal, velho, essa é muito boa, velho. Essa dá pra entrar mesmo. Porque o goleiro fica com medo de sair na bola e você tem um gap muito grande pro atleta que tá do outro lado chegar na bola. Ele consegue analisar bem. Cara, esse jogo foi 2-1. Olha o gol que os caras fizeram. Cara, o que eu falo, hoje na Kings League, a gente já vai ter, escuta o que eu tô te falando, tá? Escuta o que eu tô falando, você vai me lembrar disso, clipe isso aqui, se a senhora Gamer estiver aqui, só pra quando começar a liga. A gente vai ter bons jogadores de futsal fora da Kings League. Porque não vão ser aprovados, porque não passaram, porque não fizeram um tryout muito bom. Você vai ver. A gente vai ter bons jogadores. Isso que a gente tá falando de um esporte em que 100 jogadores vão ser draftados e a gente teve 7 ou 8 mil inscrições, né? Então 100 caras vão ser draftados. Escuta o que eu tô te falando. Obviamente, grandes e bons jogadores vão ficar de fora. Porque o time tem uma estratégia, ou o cara não passou, etc, etc. Imagina no futebol profissional, tá ligado? Então, dizer que o cara não deu certo no futebol profissional por só, não tô falando que quer dizer então, porra, que não, só por falha dele, isso não é por causa da Kings League, né? Isso eu que estudo futebol, que amo futebol, sou, né, cara, isso aqui pra mim é uma coisa já há muitos anos. Pra você se tornar um jogador de futebol, claro, se você for um gênio a mais, aí os caras vão te achar, né? Mas pra você se tornar um jogador de futebol, existem, né, esses pontos pra você se tornar um jogador de futebol. Não é só, também é, a maioria até pode ser, mas não é só o que você joga, velho, né? Depende da onde você vai fazer o teste, qual vai ser seus primeiros times, quem vai ser seu, muitos fatores, da sorte, depende também de você, como você vai estar nos momentos importantes da sua carreira. Às vezes você vai ter uma chance só e naquela chance você não vai estar bem, e não significa que você não foi bem naquela chance que você virou ruim, né? Então, cara, se na Kings League eu já tô falando que vai ter, imagina né? Mas o que o cara do vídeo falou é isso, esse vídeo é muito God, mas é uma coisa que existe há 20 anos isso, 30 anos, tá ligado? Há 30 anos. O cara se tornar um jogador de futebol profissional é muito mérito dele, mas ele teve que ter algumas portas que se abriram no momento certo e na coisa certa, velho. Meu amigo do céu, não lembrava desse gol da Argentina, cara. Cara, é muito Argentina isso, né? Os caras ganharam o primeiro jogo ali, velho, da Espanha, na defensiva. Agora os caras fazem um golzinho de bola na área, um gol de chute de fora da área. Golaço, mano. Meu Deus do céu, cara. Olha lá, o presidente veio na pegada e acaba errando. É um presidente boleiro aqui, né? Esse cara fazia muito essa inversão de bola, né? O Cafu quase não vira profissional. Exatamente. Então, assim, eu acho que assim, porque, sendo sincero, né, o que o Jesuíno falou, né, que o vídeo do cara, muito bom, esqueci o nome do cara que fez o vídeo, muito bom esse vídeo também, mas assim, que é uma coisa que, pra mim, velho, chega a ser burro, saca? Não o vídeo, tá? O cara falar que um jogador que não vingou no profissional, só porque ele não vingou, ele é ruim. Isso não vale pro Kelvin, vale pra milhares de jogadores. Meu amigo, eu fiquei 8 anos na várzea, o que eu vi de jogador, eu juro pra você...
Só que aí, velho, não sou eu que, né? O que eu vi de jogador na Várzea que eu falava, meu amigo, cara, esse cara aqui aí eu ia falar com o cara, e aí, mano? Cara, pô, joguei no Sub-17 da Portuguesa, Sub-19 fui pra tal time, tal, não deu, Sub-20 fui pra tal time, não deu certo, tá ligado? Você vê que, mano, o sonho do futebol, principalmente no Brasil, ele é gigantesco. Em todo lugar do mundo ele é difícil, né? No Brasil ele é muito difícil, ele depende de muitos fatores, né? Não, o Mundial de Clubes vai ter de novo, Guilherme. E aí os 4 melhores do Brasil, acredito que vão ser, pela última vez que eles falaram, os 4 melhores vão ser os que vão ser classificados para o Mundial. Então você tem que estar no top 4 da Liga Brasileira para ir para o Mundial de Clubes, que vai ser agora em junho. E eu acho que o Mundial de Clubes vai ser no Brasil, tá? E sim, né? Agora começa a Liga no Brasil. Inclusive, se eu não me engano, os tryouts, né, e o draft já vão ser em fevereiro. Ixi. O único gol que a Argentina tomou nesse jogo foi o pênalti presidente, né? Shootout for Argentina. Nossa, a Argentina perdeu o shootout. Já tava escrito, hein, que a Argentina não sabia bater shootout. Meu Deus! Fan. Nossa, que mal batido esse shootout, velho. Cara, sei lá, parece que os caras não analisam. É segundo jogo, né? Talvez não tinha o goleiro ainda pra analisar o shootout. Double goal. Pô, pelo amor de Deus, meu amigo. Pelo amor de Deus, define uma jogada dessa, cara. Cara, os jogos vão ser em São Paulo. Tem, acho que, chance de ser em Alphaville ou ser em São Paulo, em algum lugar aqui em São Paulo, velho. Todos vão ser abertos ao público. De novo, cara, eu vou ter que bater nessa tecla em todos os vídeos que eu fizer. Porque, cara, é uma tecla de que é real, né? O jogo da Kings League, ele chega nesse final 2-1, o Japão não foi muito perigoso, a Argentina fez os golzinhos e controlou um pouco o jogo, defendendo e com posse de bola, mas chega no gol duplo, velho, vira uma loucura, cara. Cara, é o que a gente falou no primeiro jogo, velho. Dava pra sentir a comemoração dos argentinos e a energia dos argentinos. Eles acabam chegando na semifinal, mal pelo spoiler, mas principalmente pela primeira vitória. Foi o que eu falei lá no primeiro vídeo. Quando a Argentina ganha ali da Espanha, vira, né? A gente fala, mano, virou um candidato. Vai ser um time que vai incomodar, né? Não ganha tão bem, mas não muda nada pra gente, né? Não muda nada pra gente porque a gente sabia que o jeito da Argentina jogar era esse. Então, a Argentina, que também já teve algumas seleções de futebol de campo que eram assim, né? Que ganhavam jogos fáceis de 1-0, 2-1, mas ganhavam jogos difíceis de 1-0, 2-1 também, tá ligado? Então, aqui, galera, era assim, velho. Esse acho que era um dos... O nosso e a Alemanha também um pouco, mas esse acho que era um dos jogos pra gente bem claro que a gente tinha uma vitória. A gente queria dar uma olhada pra ver como que seria esse Uzbequistão real e tal. Mas assim, olha o que o goleiro me faz, cara. É o que a gente tá falando. Pô, Apocão, isso aqui eu não colocaria em regras básicas, tá? Por que eu não colocaria em regras básicas? Ah, Apocão, você tá louco? Tá passando pano pro Uzbequistão? Não. Não tô passando pano. Isso aqui é um erro grotesco, né? Não pode acontecer isso no Mundial. Mas eu não colocaria em regras básicas, por quê? Porque isso é algo que aconteceu pouco. Poucas vezes aconteceu isso na Kings League. Então, se o cara lê a regra só escrita e o cara vê vários jogos e o cara não vê isso pra ter como exemplo,
Não é tão fácil o cara chegar e cobrar fortemente o atleta, né? Mas não pode errar um negócio desse. Começo de jogo, galera, isso acaba com o jogo, velho. Acaba com o jogo, velho. Ligado? Acaba com o jogo. O goleiro, quando ele sai da área, num X1, ele não pode sair da área. E lembra, isso aqui é cinza também pra dizer que aqui tem impedimento. Aí se eles podem mudar ou não, aí vai, né, também da opinião popular. Mas o goleiro, ele sai e pega na bola. Quando ele pega na bola, é shootout, amarelo, e o cara vai começar a jogar com 1 a menos no dado já. O cara tá jogando um 2 contra 1, velho. Não, isso daí é mentira. O Agüero pode bater sim. O Agüero já bateu várias vezes na Espanha, pô. O Agüero é um dos presidentes mais engajados da liga, velho. Olha isso. Agora com o goleiro saindo, o cara tá marcando 3 caras, velho. Então, tipo assim, é um amarelo, galera. Não é um amarelo. Esse amarelo no escalonado, basicamente acabou o jogo, velho. É que o Galo Cris, talvez eles não sabiam a regra total ali, eles acabaram dando uma pesada, e aí meio que, né, enganou um pouco de vocês também sem querer. Os caras tomaram 3 gols nos 5 minutos, né, velho? Tenho a licença C da UEFA. Caso venha a Kings League Portugal, me candidato. Se candidataria, velho. Tá? Acho que a Kings League Portugal não deve vir esse ano, mas eu acho que você pode ir se preparando, exatamente. E até mesmo se candidatar na Espanha, de repente, né? Eu acho que preparar, tentar assistir alguma coisa, tentar fazer algum conteúdo pra colocar isso no seu currículo, né? Quem é o Marquísio ali? É algum jogador da Itália ali, né? Não, mas aí vai dar a regra de como a Fúria escreveu os seus atletas / presidente, né? E vai dar a regra de se a Fúria realmente pediu isso, né? Então aí é algo que assim, a gente que acompanha a Kings League sempre viu isso, né? Garanto pra você que dificilmente, né? Se fosse no G3X e a gente tivesse ali o Falcão e quisesse que ele batesse, ele ia bater. Porque a gente sempre viu o Agüero batendo pênalti, né? E às vezes jogando. Então, assim, é uma coisa que talvez faltou como que foi passada a informação, né? Talvez no começo eles passaram, pô, o Falcão vai ser co-presidente porque ele vai jogar, mas o presidente é o estagiário, né? Talvez de algum jeito ali a informação acabou sendo passada de um jeito que ele não poderia bater, né? Os caras já desencanaram esse jogo aqui, né? Cara, os Estados Unidos, acho que a gente não pega eles, né? Mas a gente queria jogar com eles pra ver como, né? Os Estados Unidos acaba sendo eliminado, eu nem lembro. Pro Marrocos no Mano, a gente falou, cara, os Estados Unidos é um timezinho chato, velho. Tá ligado? Aqui o Uzbequistão, os caras já estão tão... É uma galera do futebol indoor dos Estados Unidos, velho. Tá ligado? É a galera ali, velho. E que tem, né, descendência. Esse cara, né, como eu falei no primeiro vídeo, é o melhor do Uzbequistão. Que tem ali também descendência. Tipo, o México é muito forte no futebol, tá?
Castro errou o pênalti, mas errou quando podia também, né? Mas esse jogo é muito louco, né? O jogo tá 4-0. Você faz o 4-1, faz o 4-2, perdão. Você tá um gol duplo, velho. Cara, esses jogos aqui, galera, perguntando quem tiver no 10 e faixa, vamos aproveitar também pra dar um like lá no 10 e faixa. E assim que a gente acabar essa Kings League, a gente vai voltar com o Tottenham, tá? E eu, inclusive, quero fazer uma Liga Saudita, alguma loucura aí, tá? Sigam o canal do 10 e faixa, porque é um canal que a gente posta coisas pra não... Por exemplo, amanhã eu vou postar um vídeo de CS no canal principal. Então, o que a gente tá fazendo? Dá aquela moral lá, tá, galera? Se você puder. Que também divulga a gente. Tô dando mais spamada aí. O que acontece? Esses reviews de gols aqui eu tô postando no 10 e faixa. Os do Brasil eu tô postando no canal principal. Joker, for United States. Ele não apertou na mesma hora do gol duplo, né? É o que eu falo, porque tem esses metas que você pode vacilar, né? E se o cara pedir um pênalti no gol, o pênalti no gol duplo, né? Com medo da sua... Porque lembra, galera, tem uma diferença muito grande. Porque é um gol pra cada um ou um gol só pra você. Se você tiver o Joker e o adversário pedir a carta e for um pênalti, você pode roubar a carta dele. Tá ligado? E aí ele não bate o pênalti e você bate. Se o adversário pedir a carta e você não pedir a sua, ele vai bater o pênalti dele e depois do Joker você vai bater o seu, né? Nesse jogo, obviamente, não tem diferença alguma. É, cara, então aqui a gente já tem Argentina, Estados Unidos e aqui a gente acabou tendo, né, a Colômbia pra gente, não, pro mundo aí da Kings League. A melhor quartas de final foi esse Turquia e Colômbia. A gente teve, a quartas de final não, perdão, né, isso aqui é meio que uma oitavas de final, quem ganha classifica. Teve nossa contra a Alemanha, foi um jogo legal também, mas acho que esse jogo aqui... Do céu, malandro. Que isso, AK? Coisa linda, velho. A gente teve muita sorte que a bola do Kelvin contra o AK demora um pouquinho pra cair, né? Valeu, Mit Grande. Obrigado pelo sub, hein? MTH1 Grande se inscreveu por 16 meses. Vamos nós, Apcão. Por mais taças e conquistas. Essa faltinha pequena não dá pra você ficar no chão meia hora, velho. São pequenas malícias da Kings League, né? Esse cara chuta muito bem, ele é muito bom zagueiro. Que é como eu falei, ele já tá num level meio que assim, né? Ex-jogador e tal, então o cara já tá um pouco mais pesado. Mas é o que eu falo, a gente vai ver o jogo Itália e Espanha aqui. Vocês viram o jogo ao vivo? Vocês viram o Bonucci? Vocês viram o Bonucci? O Bonucci comandou a zaga da Itália, velho. Ligado? Olha o AK como é que ele vai marcando, velho. Cara, pior que esse fim de semana eu vou ficar de boa, velho. Vou colar pra assistir um jogo da Copa Nacional de Futsal. Mas nem vou tomar uma cervejola não, quero dar uma desinchada. Não, Brasil e Alemanha vai ser já já. Você vê, mano, a roubada de bola do AK aqui traz esse 1 a 0 pra Turquia, velho.
Shutdown for you. É, um pênalti, mano, são lances de... Cara, no jogo contra o El Pibe, velho, o goleiro da Colômbia é muito bom, né, Shutdown velho? for you. Sí, sí, aquí está. A Turquia tava com vários recordes, né? Esse gol do Ortega, esse menino aqui, o Ortega, eu conheci ele lá, né? Troquei uma ideia com ele. Fez gol no primeiro jogo. Que golaço, que jogador bom. E cara, velho, sensacional, velho. Um cara do bem, velho. Um cara humilde, mano. Muito talentoso, né? Muito talentoso, velho. Agora não dá pra ver nem a Kings League Espanha, né? Não, é só esperar uns minutinhos que já volta. Só que não vai dar pra ficar reagindo aos gols sem ser o lance no jogo do Galo. Você vê como é que é, né? Os caras, velho, caramba, é muito God, velho. Os caras faz o gol, usa o Joker, já tá empatado no jogo, velho. Liga é legal por causa disso. Olha o combo da Colômbia, velho. Tá ligado? Um golaço, uma carta coringa, um pênalti presidente, velho. Que ele erra, né? Ele acaba errando, né? Salve, galera do Gal, salve, Gal, meu irmão, já nós estamos juntos aí pra ver o jogo do Fluxo. Cara, isso é muito legal da Kings League, isso é uma coisa que, velho, é como a gente tem falado, né, eu que sou um pouco mais calmo nessas brigas, né, do que não é. Obrigado, Hudson. Hudson 2 se inscreveu por 16 meses, salve a Poca tava no It, mas vim deixar o Prime aqui. Parabéns pelo seu aniversário e pelo Mundial. Tamo junto. Cara, é a mesma coisa que, velho, pô, você tá jogando um pôquer lá e fala, meu Deus do céu, cara. Você tá jogando um truco, perdão, e fala, meu Deus do céu, cara, né? Esse jogo aqui é muito simples, tá louco? Eu queria jogar um pôquer e tal. Cara, tudo tem sua beleza, né? Então, se você pra assistir a Kings League, se você quer gostar de assistir a Kings League, meu amigo, é essas belezas que você vai ver, é isso. O time tá perdendo de 2-0, ele faz um golaço, pede carta pênalti, pede pênalti presidente, tem a chance de virar o jogo 3-2. O pênalti presidente acaba errando, o jogo fica 2-2 e a gente tem o Golden Goal, né? E aí é o que eu falo, cara. Eu me baseei muito, com toda desculpa aí, né, de lembrar isso a meus amigos cruzeirenses, tá? Eu me baseei muito no jogo Cruzeiro e Racing, né? Eu tô mostrando um pouco de como eu penso, porque eu acho que quando eu mostro como eu penso, além de eu poder estar passando a minha ideia, né? Eu também consigo aprender com outras opiniões. Por que eu tô falando isso? Porque o que eu vi de Cruzeiro e Racing, eu acho que no futebol de campo você tem muito menos modificações diretas no jogo do que no futsal. E no futsal você tem menos do que no salão, mas você já tem bastante, né? Por motivos óbvios, por você ter menos jogadores, né? O campo ser menor. Então, no salão, você tem jogadas desenhadas, né? Você tem muito mais jogadas desenhadas do que no campo. Na teoria, né? Você tem muito mais. Pô, agora faz isso aqui, muda isso aqui. No futsal, você tem bastante também. Até por causa da substituição ilimitada, né? Então, é uma coisa até óbvia que eu tô falando. Mas o que eu tô querendo dizer? Não, isso aqui não é nada... O que eu não posso falar de meus pensamentos de Kings League, de time, eu não falo. Mas só que é uma coisa que eu citei muito pra galera, falei muito com o Vamp isso, o Vamp concordou, e citei muito pra galera, pros jogadores, que foi o jogo Racing e Cruzeiro. Qual que foi a grande sacada do Racing? O início do jogo. O Racing teve uma sacada no início de jogo, que era a pressão de bola e a virada rápido para a esquerda do Racing, né? O Racing roubava a bola e já pimba. Bola longa, bola rápida no cara da esquerda.
Isso se adapta. No futebol de campo, isso vai se adaptar. O problema é que a hora que o Cruzeiro se adaptou, já tinha tomado o gol. Então, o que eu tô falando, galera? Às vezes, o que você vai fazer, você vai ter uma ou duas chances de realizar. Às vezes, o que você vai aproveitar do adversário, você vai ter uma ou duas chances de realizar. E depois o adversário tá louco, é o Diniz, é o Cruzeiro, os caras vão se adaptar. Os caras não vão ficar o jogo inteiro... É que o segundo gol, ele também sai assim, mas o segundo gol é um pouco diferente. O primeiro gol do Racing sai de uma jogada que o Racing fez 3 vezes. Uma, aí o gol anula. 2, quase entra. 3, o gol. Parecida, né? Não é exatamente a mesma jogada. E aí o Cruzeiro se adapta, tanto que no segundo tempo o Cruzeiro é melhor e etc. Mas por que eu tô citando isso? Porque esse gol aqui da Colômbia, que é um gol decisivo para a classificação, é um gol que tira a Turquia de jogar, tira a Colômbia de jogar contra o Brasil, né? Tira a Turquia de jogar, a Colômbia de jogar contra o Brasil, ou seja, esse gol pode ter colocado a Colômbia na final do campeonato e não a Turquia, tá? Claro, tô exagerando, mas foi um jogo que tava 2-2. A Colômbia daqui foi pra final. A Turquia daqui pegou o Brasil e caiu fora tomando uma goleada. Porque que foi mal no escalonado inicial, que a gente vai ver já já. A questão é você aproveitar e você, velho, você entender como comissão, como treinador, isso é a minha visão, que quando você desenha alguma brecha, quando você desenha alguma jogada, mesmo que seja uma jogada exata, ou só alguma brecha, ó galera, às vezes esse zagueiro sai. Quando esse zagueiro sair, vamos colocar essa bola direto aqui, tá? Vamos ficar ligeiro nisso. Quando o cara receber essa bola livre, o zagueiro vai parar de sair igual louco, porque ele vai falar, opa, se eu sair, esses caras vão meter a bola aqui. Acabou. Ou seja, a brecha que você desenhou acabou. E comece a pensar um pouco nisso quando vocês veem o futebol de campo. Às vezes, um treinador, uma comissão, entende uma brecha, ou o lance do Palmeiras e Flamengo, né? Da Libertadores, que o Abel desenha a jogada ali dessa bola rápida pro Mike nas costas e o Palmeiras acaba fazendo gol. Essa jogada não aconteceu mais depois do gol do Palmeiras. E se o Veiga erra aquele gol? Acabou. O técnico foi genial de achar a jogada, foi genial de treinar essa jogada antes do jogo, mas se não sai o gol, ninguém ia nem lembrar. Ninguém ia nem lembrar. Porque o Flamengo ia falar, opa, essa bola rápida aqui nas costas não vai dar certo. Segura um pouco aí, o outro cobre aqui, vambora. E é muito louco, é por isso que eu amo análise, por isso que eu amo futebol, por isso que, mano, é minha vida isso daqui. Porque, cara, pra mim foi um gol decisivo, talvez até pra uma final, pra grana que a Colômbia vai ganhar, pra chance desses caras irem pra um estádio. É claro que a gente vai falar depois de outros jogos da Colômbia, que pode ter tido alguma outra coisa, mas assim, olha o gol. Aqui tá um 2-2, galera. Golden goal. Batida de escanteio, acabou. Ortega rápido entra no meio. E toda uma grande festa. O goleirão dá uma vacilada, mas o cara tem, né, uma definição livríssima aqui, né? Olha lá, eu sou o treinador de futsal e é justamente isso. A gente busca a brecha do erro e força nela até o treinador adversário corrigir. Que bom saber, velho. Bom saber que eu não estou muito louco, então, né? Então é isso, velho. Tá ligado? É isso. E aí você vai buscando outra brecha. Então, imagina se o Ortega erra esse gol. Ou se o goleiro defende. Talvez no próximo escanteio nunca mais a Turquia ia deixar essa brecha aberta. Nunca mais a Turquia ia deixar só um cara. Escuta o que eu tô te falando, galera. A gente reviu um pouco a nossa marcação por causa desse escanteio. Porque a gente também tava com uma marcação do segundo homem um pouco mais pra trás. E você pode ver. Você vai ver a gente contra a Alemanha. A gente vai ver o jogo agora. Você vai ver como é a nossa marcação do escanteio. Tá ligado? Aqui é uma marcação bem fraca, né? A Turquia vacilou muito aqui. Mas o nosso primeiro jogador, a gente varia ele dependendo do adversário, dele tá mais pra frente ou mais pra trás, dependendo de como o adversário vai bater. E o nosso segundo jogador, ele às vezes estava mais pra frente. Essa bola poderia entrar se o cara batesse bem. E a gente acaba ficando... Essa bola é a bola mais perigosa da Kings League, dessa World Cup. E aí a gente tem a Colômbia, então, também se classificando. Obviamente que tá faltando o quarto jogo pro quarto classificado, que vai sair de Brasil e Alemanha. E aí você vê todo esse review comigo, né?
lá no canal principal, tá, galera? Agora a gente vai pros primeiros eliminados. A Arábia Saudita, né, acaba tomando aquele gol de vacilo. Isso que é uma loucura. Pô, a Arábia Saudita é ruim, galera. Escuta o que eu tô falando. Não é porque eu tava no campeonato. Estuda, pega o nome dos jogadores e vai ver. É tudo cara jogador de salão, ex-jogador de campo, que tá com 34, 35 anos. Então, assim, é uma parada, cara. Mais um gol do OB, né? O OB é muito bom, né? O OB só perde pro Kelvin no X1, né? Assim, quando é contra o Kelvin, e o Kelvin perde pra alguns, às vezes, né? Inclusive vai perder já, velho. Mas aqui, velho, é isso, né? A mesma coisa que a gente falou da Espanha, a gente falou do México. O México perde para os Estados Unidos, o México não ia sair do campeonato perdendo para uma Arábia Saudita. Véio. Ia ser muito difícil, tá ligado? Você vê que o jogo tá 2-1, né? Tem todo esse... Você vê que o México, se não é o gol do OB Martínez num X1, o jogo estaria 1-1, tá ligado? Mas se, né? Ó que... Bom, galera, vamos lá, vai explicar o mínimo de regra aí, tá? No 1 contra 1, tá? Você pode vir até aqui, tá? Essa parte aqui que está em cinza são dos dois times, tá? Então você não pode ultrapassar isso, porque esse campo aqui que eu tô fazendo com o mouse é do adversário, se você estiver desse lado, e esse campo aqui, que eu tô aqui com o mouse, né, no cantinho, é o seu. Essa parte é uma parte comum a ambos os times, tá? É uma parte comum a ambos os times. E aí... Tá 2-1 o jogo, saca, galera? Desculpa tá sendo repetitivo, mas é porque eu tô falando, vocês vão ver a Kings League Brasil, velho. Vocês acham que o jogo tá definido porque, né, Kelvin, Anders, né, tem os jogadores que são a mais mesmo, mas você vai ver, velho, Kings League Brasil vai ter uma pá de jogador que é pau a pau, um pouquinho pior, mas que num dia bom, numa tática certa, numa armação certa, com a carta certa, não é fácil, velho. Não é fácil. O Portinos não era favorito no Mundial de Clubes. Não era um dos favoritos. Era um dos times que estava num bloco de times bons. Mas o favorito da Espanha era o Ultimate Móstoles, né? Los Troncos, Ex-Bayer. E aí os caras chegam, sai com carta, tá num momento bom, tá confiante, são jogadores parelhos. E essas coisas definem jogo. O jogo tá 2-1. Eu não acho que o México perderia da Arábia de jeito nenhum, mas é o gol que o cara toma, velho. O cara deixa a bola pra substituir, pra outro cara chutar no gol a gol. Só que ele deixa a bola num lugar que é pros dois. E aí o México já dá um salve. Você entendeu como é que foi esse jogo? O jogo está 4-1. O México fez um gol num X1 com o OB Martínez e 2 gols no gol a gol, velho. E isso é muito comum na Kings League, você vê jogo assim, velho. Porque isso também, obviamente, que muda o seu estilo de jogar, né? Também eu não vou falar que o México não consegue fazer gol no 7x7, porque o México tá ganhando de 4-1, 3-1, você já joga um pouco mais pra trás, né? Mais um golaço do B, velho. Que ótimo jogador esse OB Martínez, velho. O cara falou, pô, alguém do Brasil vai contratar cara de fora? Eu acho que não, né? Impossível, né? Tem tanto jogador no Brasil, mas acho que assim, se fosse fazer um convite pra alguém de fora ser estrela, eu faria pro OB Martínez. Não no GTX, porque nós temos as 3, né? Mas como dica aí, né? Como é que o cara vai bater? Ele finge que tá trocando ideia. Foi um belo gol aqui, mas é o que eu sempre tento lembrar, velho. O goleiro, alô goleiros que vão jogar Kings League Brasil.
Essa falta no shootout é muito perigosa, tá? Porque é 99% de certeza de amarelo e é um pênalti amarelo, né? Então você troca, às vezes, se o cara driblar pro canto e você não conseguir chegar na bola, recolhe o braço e deixa o cara fazer o gol. Ligado? Deixa o cara errar o chute ou fazer o gol, né? Porque às vezes nesse seu ímpeto de querer muito, você toma um cartão amarelo e aí você se complica muito mais, né? Se o cara faz esse shootout, olha que engraçado, se o cara faz esse shootout que o cara erra, né? A gente já tem um outro jogo também, né? É muito louco isso aí, velho. Olha lá, porque ficaria um 6-4, né? Esse Omar é muito bom, cara, da Arábia, é um jogador bom, velho. Aqui, cara, sai o primeiro eliminado, né? Então, né, não é exatamente na ordem aqui. O OB faz mais um gol dele. Nesse momento, o OB era artilheiro do campeonato. O OB e Suad AK, né? O Kelvin ainda não tinha, né, dado todas as cartas que ele teria no campeonato. O Mar acaba fazendo 7-4. Caramba, os caras tomam esse 8-4 antes de virar o gol duplo ainda, né? A Arábia ainda também, né, precisa evoluir um pouco no que é Kings League, né? Muitos erros de regra, muitos erros de como entender o jogo, de que às vezes você tá perdendo não é de todo ruim, né? Porque você pode ter uma carta, você pode ter um gol duplo no final, o que você não pode é estar perdendo por esse placar, mas a Arábia Saudita, que sediará a Copa do Mundo, né, só estará de volta aí, então, no próximo Mundial, aí agora não estará. Alô, Arábia Saudita, hein? Tá de ajuda, tamo aí. Hello, Arábia. I could help you guys with Kings League rules, né? Cara, Coreia e Peru, velho. Tem todo aquele drama de você rever o jogo, né? Você rever o jogo do time que você ganhou. Sempre teve isso, né? Não sei, galera, não sei por que tem isso. Eu tento tirar isso da minha cabeça, mas sempre tem, velho. Eu acho que é do ser humano. Quando você perde no CS e o adversário que você perdeu é campeão, indiretamente você fala, pô, perdemos pra um time que tava muito bem, tava no campeonato deles e tal, né? Quando você ganha, você também fica, pô, ganhamos, ó lá, mas vamos ver se os caras não eram tão ruins assim, né? Tem gente falando, pô, Coreia era fraca, os caras não eram tão ruins assim. A gente tava um pouco nessa pra ver qual era o real, né? Qual era a real força da Coreia. Que não era uma força, né? Não era um time muito forte, mesmo que ganhasse aqui do Peru, né? Mas aí aqui é um jogo, cara, aqui é um jogo totalmente que a Kings League não... Teve um cara ontem que falou, Pocão, será que os caras vão tirar impedimento da Kings League? E eu falei, se pá, velho, tá ligado? Porque o que acontece, velho? Kings League é um jogo feito pra ter muito gol, muita dinâmica, só que o que a gente fala? É um jogo competitivo. Então, você vai pegar o primeiro split, a galera marcando mais individual, uma correria, às vezes até meio feio de ver, mas com muito gol. Já vai pegando o segundo, você já vê o time que tá na frente já se fechando no 4-2, já saindo com bola longa do goleiro, já fazendo todo um drama. E basicamente é isso que vira um pouco o jogo do Peru, né? O Peru é um time que, ó lá, vai ficar no contra-ataque, vai ficar se fechando no 4-2, vai ficar chamando a Coreia pra jogar. E aí o que muda, né? O que a Kings League tenta colocar pra mudar é o dado, né? Então, tipo assim, pô, você fez um gol no primeiro tempo, e aí você se fecha, pô, vai ter o dado no final. Você fez um gol ali e tá se fechado o segundo tempo inteiro, vai ter carta e pênalti, apesar do pênalti presidente poder ser pedido no primeiro tempo. Tem que tomar muito cuidado com esse chute, cara. É um chute que é difícil de acertar e você perde a posse de bola, velho. Caramba. Cara, a gente nunca jogou um gol a gol, velho. Eu e o Vamp nunca jogamos um gol a gol, velho. Tipo, jogamos, né, comandando a equipe. O goleiro da Coreia é um bom goleiro, cara. Eu falei pra ele que ia ser 4-3 esse jogo, você acredita? Só que eu falei que ia ser pra eles, velho. Foi 4-3 pro Peru, velho.
Ele fala um pouco de português, velho. Tá ligado? O cara foi e bateu o mesmo pênalti que ele bateu no primeiro jogo, velho. Meio estranhão e tal. Cara, se fosse gol a gol na seleção, a gente tinha o Lelete pra correr e pra bater a primeira, o El e o Kelvin, né? Eram os 3 jogadores que a gente... O El treinou bastante também. O Andreas também, mas eu acho que o Andreas seria utilizado mais em último caso. Olha o pênalti que o cara da Coreia bateu, velho. Caraca, malandro, já legal, né? Pra nós foi tão difícil entrar nesse 4-2 da Coreia, né, velho? Olha o vacilo que os caras deram aqui. Até que não foi tão difícil, né? Já está no canal principal o review desse jogo, que tá em 2 partes. A gente, né, perdeu muito gol também, o goleiro foi muito bem. Isso complicou um pouquinho depois que a gente ficou na frente. Esse treinador é um treinador do Peru, é um treinador que também é da Kings League. Então aquilo que eu falei, aí você acaba, né... Nossa, que boa defesa. Você tem essa suspensão, você consegue segurar o jogo mais, né, com controle seu, porque o adversário tá com a menos. E belo gol também do Iban Galvez, velho. Faz o 3-1, pô. A nossa duel foi bem parecida, mas bateu na trave, né? A Coreia também deu azar, né? Uma carta gol dupla, a outra carta foi jogador estrela. E aí toma um gol de contra-ataque, né? Não é que a Coreia saiu de tudo que eles estavam ali planejando. Olha lá, o cara não acompanha ali, tá moscando. O outro também, né? A cobertura do camisa 6 ali também demorou muito pra entender que era o único cara que tava vindo com a bola. O Japão ainda acaba fazendo... Ou a Coreia ainda acaba fazendo um golzinho, né? Um gol duplo, se eu não me engano. Isso é bem importante, galera, porque se você faz um pênalti no gol duplo, parece óbvio, né? Mas é importante pra lembrar, vale 2 também, tá? Quando entra no gol duplo aqui final, entrou, é gol, vale 2. Então, é o que eu falo. Olha só. Eu falei muito disso do nosso jogo contra o Portinos, que a gente tava cansado, galera, tá? Lembra que eu falei ontem, cara, eu me cobro muito de entender o que eu fiz de errado. Mesmo eu sabendo que dentro de campo, dentro de um jogo valendo, é 80% jogador, né? E 20% essas outras coisas aí, substituição, o que o treinador vai falar, o que a comissão vai falar, a carta que você vai ter, né? É o momento dos jogadores brilhar, mas eu quando eu perco, eu falo, não, esquece, não vou falar porque o cara não marcou o lateral, né? O que eu errei, que eu posso melhorar. E eu falei sobre isso no jogo contra o Portinos, de que era um placar enganoso. E para um time cansado igual a gente, na minha visão, não precisava ter marcado com o ímpeto que a gente marcou lá na frente. Não tão lá na frente, mas um pouco à frente do meio de campo. Porque o jogo tava 3-1 pro Portinos. E aqui é um outro exemplo claro. Será que a Coreia precisava ter se jogado ao ataque de qualquer jeito? Porque ela tava perdendo de 3-1, faltando 2 minutos para chegar no gol duplo? Às vezes, mantém esse 3-1. Vai pro ataque, mas não toma esse 4º gol. Porque se você manter o 3-1 e você fizer um gol duplo, o jogo fica 3-3. Então agora você vai se jogar igual maluco pro ataque, no jogo 3-1. Ah, mas talvez perca do mesmo jeito? Talvez, mas talvez você faça esse gol. Só que aí você faz esse gol e o jogo tá 4 pros caras. Então não adianta nada esse gol, tá ligado? E a gente tem mais um eliminado, que é a Coreia do Sul está fora. E pra gente finalizar, então, a gente tem os eliminados. Pra gente finalizar, a gente tem mais 2 jogos. Um deles é isso. É Ucrânia e Marrocos. Galera, o Marrocos quase chegou na final do campeonato. A gente vai ver como é que foi a semifinal. Com erros no final, é pênalti. Mano, o que acontece com a Ucrânia?
toma 1-0 do Nadir. Que a gente falou, cara, Marrocos não pode sair do campeonato perdendo para a Ucrânia. Olha a Ucrânia perde um jogo ali que ficou 0-0 até os 22 minutos, né? Salve, senhora Gamer. E aí, quem que você vai pegar na Lauer? Marrocos, um dos times candidatos a chegar na final antes do campeonato, tá ligado? Então assim, cara, você se lascou, né? E olha que legal que é. A Ucrânia, como eu falei, a Ucrânia, ela foi mais Vou ficar com todo respeito, né? Até porque o Juninho, cara, ajudou a gente demais. A Ucrânia no Mundial de Clubes, com o iSteel, que inclusive eu tenho aqui, ó, a flâmula deles, eles foram pra passear e pra representar a Ucrânia no Mundial de Clubes. Aqui, eles não foram pra passear só, não. Aqui eles estavam foco, a gente via eles, sala de reunião, físio, eles montaram um timezinho de uma galera que estava já melhor fisicamente. A questão, o que faltou pra Ucrânia aqui? Ainda entender e treinar um pouco a Kings League mais, que não era o objetivo deles. Mas aí, o que acontece? Você pega um primeiro jogo, um jogo que eles tomam um gol, perdem um gol no 0-0, né? Tomam um gol e acabam tomando a sequência. E quando você vai pegar esse jogo contra Marrocos, que o jogo foi 9-2, você tá vendo aqui, mas se você olhar, onde que a Ucrânia perde o jogo? Não é no 7-7, ó. Ah, Pocão, mas faz parte do jogo isso. Claro que faz. Mas é isso que eu tô falando. Se você vier jogar Kings League achando que você tem que treinar futset, e desculpa, amigo, você tá atrás de alguns times. Você tá atrás de alguns times. Tá ligado? Os caras estão usando já suspensão, galera. O jogo tá 3-1. É o primeiro gol que a Ucrânia toma no jogo 7-7. É o primeiro gol que a Ucrânia toma no jogo 7-7. Aos 27 minutos. Contra a Turquia foi aos 22 minutos. O primeiro gol que eles tomaram no 7-7. Tá ligado? Tá 1-1 esse jogo. Em jogo 7-7, tá ligado? Aos 33 minutos, velho. E a carta dos caras, ainda imagina se a carta da Ucrânia fosse um pênalti, alguma coisa. E a Ucrânia perdeu um shootout. Tudo bem que o Marrocos perdeu também. Mas o que eu quero dizer é, você tem que estudar muito futset. Essa é a minha maior parte, inclusive, no G3X e na seleção, né? Eu foco muito mais no futset. Mas assim, se eu não tivesse, né, se o Vamp, se a gente não fosse uma dupla, não tivesse comissão com o Roma, no caso do GTX, com o Dudu, no caso da seleção, obviamente que eu teria outra pessoa pra fazer isso. Você não pode só focar no futset, tá ligado? Então, por isso que a gente tem outros focos, né? Em como cartas, como preparar esse dado, em ideias pra ter no escalonado, em como a gente trabalhar os jogadores, porque isso pode, e muitas vezes é decisivo, né? Bela bola, hein? Olha como a Ucrânia tá marcando. Saca? A Ucrânia sabe marcar 4-2. Eles jogaram 4-2 a grande parte do jogo. Por que eles estão marcando assim agora? Tudo bem que é um grande passe. Mas por que eles estão marcando com esse espaço? Porque eles estão perdendo de 4-2 o jogo, velho. Tá ligado? Porque eles foram ruins no escalonado. Se esse jogo aqui aos 37 minutos tá 2-2, a Ucrânia estaria fechadinha, velho. Fechadinha e provavelmente chegando ali. É uma loucura, velho. Eu sempre falo isso, é uma loucura, cara. Kings League é isso, tá jogando contra um dos favoritos a chegar, velho. E aí 5-2, e aí, meu amigo, vai pro gol, você se vai se jogar lá na frente, aí já era, ó lá. Aí é os gols tudo de contra-ataque, aí tudo bem. Aqui tudo bem. Você tá no gol duplo, você tá perdendo, você tem que jogar pro ataque também. Aqui beleza.
Esse moleque aqui, esse Amri, ele tem, tipo, velho, uns 1 milhão e pouco de seguidor, velho. O bicho é tipo um jogador / influenciador lá no Marrocos, tá ligado? E aí ele faz o gol, aí é mó good, velho. Golaço. Deus, né? Valeu, Ucrânia. Espero ver a Ucrânia no Mundial de Clubes também e escuta o que eu tô falando, velho. Essa Ucrânia não é tão porque essa Ucrânia virou forte, não, mas os caras estão dando os passos, velho. Só que podia dar passos um pouquinho mais rápido, né? Galera, isso aqui foi um dos jogos. Pra finalizar, a gente tem quem vai ser eliminado. Então, olha só. A gente viu todos os jogos dos classificados, tá? Argentina classificado, Estados Unidos classificado, Colômbia classificado e falta Alemanha e Brasil, que no canal principal a gente vai fazer o review lance a lance. Nos eliminados, a gente teve Ucrânia eliminada, Coreia eliminada, Arábia Saudita eliminada e agora a gente tem um Espanha e Itália, que na nossa cabeça foi muito montado pra gente ter essa Espanha e Itália no jogo classificatório, né? Mas ambos acabaram perdendo. Esse jogo aqui, olha isso aqui, é que depois no final do jogo muda, né? Mas vamos ver, quando mesmo assim vamos ver. Acaba que fica um 20-17. Mas isso aqui, cara, quem assistiu o jogo, foi tipo assim, um começo de jogo massacrante da Espanha. A gente vai ver nos melhores momentos aqui, ó. O cara ganha um shootout, erra o primeiro shootout. Galera, estamos falando... Como é que a Espanha foi mal pra caramba, né? O cara erra o shootout, faz um shootout, velho. Cara, se pudesse ter mais um wildcard, cara, tem muitas coisas, né? Eu acho que, repito, tá, galera? É igual quando os caras perguntam pra mim se tal jogador, quem é melhor... E aí os caras falam, pô, você é muito isentão. Não é, velho. É porque, cara, é o jeito que eu vejo, né? É o jeito que eu sempre vi futebol e que eu sempre vi CS, que são coisas que eu estudo e amo muito. Que é um jeito de, velho, de é o que é, sabe? A gente poderia ter vários wildcards diferentes, né? Então, por exemplo, a gente poderia ter o Barata, se a gente tivesse mais um wildcard, pra fechar com um goleiro muito bom em momentos muito importantes, né? A gente poderia ter um Davi, que é um canhoto que a gente não tem. A gente poderia ter o Wembley, que é um fixo que a gente não tem, né? Então, assim, é muito difícil, porque a escolha acaba sendo algo que você chuta na hora, né? Porque pra mim não teria diferença, assim, você pode se aproveitar de várias coisas, né? Óbvio que, né, são... Um time ganhou. O cara tem o shootout pra fazer 1-0, erra o shootout, faz um shootout e toma 1-0. Vai lembrando desse começo de jogo, galera. Vai lembrando desse começo de jogo. O Viviano não veio no primeiro jogo. Ele vem nesse segundo jogo e, cara, muito desfocado ele tava. Essa que é a verdade. O Viviano, pô, já foi um grande goleiro profissional. Jogou muito bem o Mundial de Clubes. Fez gol, ajudou muito o Stallions, tá? Fez um bom Mundial de Clubes, mas o Mundial de Seleção, que foi só um jogo, foi muito abaixo. Pediram um pênalti presidente antes do dado, 3-0, com aqueles 2 gols que a gente viu, né? Um shootout e uma entrega do goleiro. Agora caiu um 2 aqui no dado. Lembrando que o 2, né, você pode substituir, então normalmente você vai atacar 2 contra 1. Cara, com toda a humildade do mundo, né? É assim, todo mundo tem direito de aprender e vai aprender, mas como jogou mal esse dado escalonado, esse camisa 8, né? Me desculpe, mas como é que o cara vai marcar essa bola aqui, velho?
Cara, a gente vai falar sobre isso da Colômbia. Eu não gosto de falar, tipo assim, de decisões táticas do outro treinador, da outra comissão, mas ali foi meio que um momento de desespero final da Colômbia na final, né? Precisava de um gol e acabou botando um goleiro linha, mas é o que eu expliquei da minha visão do 4. A gente já não usa goleiro linha no 4, né? Porque o goleiro, ele acaba... Se você usar um goleiro pra tocar e passar, igual a gente viu no salão, eu tava vendo uma jogada de salão esses dias, que o goleiro, ele roda com a galera e vai parar dentro da área. Aí é uma coisa. Você tá tendo um goleiro que virou um jogador mesmo. Você não sabe onde ele vai parar. Agora, pra você ter um jogador de linha, pra ele ficar na última linha só tocando de lado, eu acredito melhor ter um goleiro, né? Porque o goleiro sabe tocar de lado e ele volta pro gol e pega com a mão, né? Você tá olhando isso aqui, galera? O jogo tá 5-0, tá? Você viu todos os gols, você viu tudo que aconteceu. A Itália faz o 5-1 ainda com o Rossi. Comemora. Os caras do presidente tá acreditando, porque ele sabe o que é Kings League, velho. É uma carta errada, uma parada diferente aí. Batido pelo Gur, 6-2. Galera, o que eu ia falar desse jogo? Esse jogo foi totalmente dominado pela Espanha. A Espanha amassou no dado e no escalonado. Era um jogo que qualquer pessoa que não conhece Kings League fala, isso aqui já acabou. E essa é a magia da Kings League. Isso é o legal de quem quer acompanhar Kings League, tá ligado? Lembrando que o Bonucci estava em campo, né? Sai um gol aqui da Itália 6-3. Meu amigo, escuta o que eu tô falando, as luzes e a comemoração no estádio já deixam um pouco outro time em choque. Shootout for Italy. E aí a Itália perde outro shootout, né? Italian player, will it be? Bonucci. Muito mal batido esse shootout, cara. É o que a gente tá falando, o Kelvin faz muito gol de shootout. É o tanto de shootout que a gente tá vendo errado. E aqui o Rossi faz um gol duplo, galera. Aos 39 minutos. O jogo que foi amasso da Espanha. O jogo que acabou. Caso o cara fizesse o shootout, esse jogo estaria empatado. Lembrando que a Itália errou um shootout no primeiro segundo de jogo, hein? Você lembrar daquele começo que eu falei. Lembra desse começo. Entregou um gol que o goleiro deu no pé do cara. Né? Com certeza o Rodrigo Capita, a Kings League, pode clipar, pode mandar, primeiro porque eu sou fã número 1 dele, né? Então eu acho que, eu não sei, se eu não me engano, o Capita ele tem esse ano de contrato e talvez mais um, aí não sei, vai dele, mas escuta o que eu tô te falando. A Kings League é a cara dele, velho. É a cara dele. Cara, quando ele vier pra Kings League, você vai ver. Ele é híbrido, porra. O cara é jogador de salão, bicho. O bicho sabe marcar, sabe atacar, entende do jogo, tem QI de jogo. Você tá maluco, cara. Está fisicamente bem, não é um cara nosso. O cara tá jogando, porra. Tá ligado? Meu amigo, óbvio que é uma ou outra coisa que o cara vai pegar. Um bom jogador pega. O craque que o cara pega. Uma outra coisa de campo, óbvio que é diferente, né? O piso. Mas isso aí, ó. Olha o tanto de jogador de salão que a gente viu saindo da Colômbia, que foi finalista, né? Então, assim, velho, você é louco, cara. Você é louco. Alô, G3X, velho. É que, assim, agora a gente tem nossas 3 estrelas, né? Mas eu tenho certeza absoluta, velho. Eu tenho certeza absoluta, velho. Você tá maluco? Essas bolas de entrada na área que sobra pra caramba. Imagina ele jogando aqui, nessa função aqui, ó. De ser esse barra armador, barra o cara que pode chegar sem ser o último fixo, né? E não sendo ala também, mas apesar que ele consegue fazer o que o cara do salão, né? Você tá maluco, velho. Você tá maluco. Imagina essas bolas sobrando aqui pra ele chutar pro gol, velho.
Tá louco, cara. Cara, a Espanha, velho. Esse aqui é o gol aos 40. A Espanha perde uma pá de gol e tem um lance de pênalti, que a Itália reclama pênalti nesse jogo, que eles não botaram. Cara, que o jogo tava 6-5. E se o juiz dá um pênalti ali, cara... E aí aqui é pra acabar mesmo, pra eliminar as donas da casa. Mas assim, foi um jogo muito legal, né? Acho que o jogo sem Brasil, assim, o jogo mais emocionante até o momento da Kings League, né? Porque teve muita gritaria no estádio, teve reclamação, teve um jogo que tava decidido, de repente virando um jogo drama, né? Mas os donos da casa, a Itália, né? Acabou com justiça também. A Itália errou muito aí né? Em algumas coisas dessa Kings League nesses 2 primeiros jogos e acabou sendo mais um time eliminado. Lembrando então, galera, que falta a gente ver Alemanha e Brasil, que a gente sabe que o Brasil ganhou, e aí depois no nosso próximo vídeo a gente vai 4 jogos por vídeo, né? Porque aí a gente vai ter o Last Chance, que são os times que ganharam um jogo e perderam um, e como a gente já te falei, tem os times que já estavam classificados, né? Nesse caso, Argentina, Estados Unidos, Colômbia e a gente, e aí a gente vai ver o nosso jogo Brasil e Alemanha. Valeu, galera! Tamo junto demais, hein? Obrigado, não se esqueçam de seguir o 10 e faixa, que a gente tá dando bastante conteúdo aqui. O Tottenham, semana que vem a gente volta com o Tottenham aqui no 10 e faixa, é nóis.